E aí, primeiro, tudo certo? Galera, é o seguinte, ó. A gente vai fazer as últimas aulas da apostila, tá bom? As aulas 43, 44, 45 e 46. Primeiro, 43, 44. O que fala sobre essa aula? É o fundamento da dinâmica impulsiva. Quer dizer que eu vou falar sobre quantidade de movimento e sobre impulso, tá bom? E nada mais, nada menos, o que é o impulso? É você já ter um objeto, por exemplo, ele poderia estar parado ou não, ele poderia estar em movimento, e você aplica uma força sobre ele, você o impulsiona, tudo bem? Então seria mais ou menos essa ideia. Então imagine o seguinte, que você tem uma bolinha aqui, já apresentando uma velocidade, por exemplo, V1, ok? E chego nela e aplico uma força. Aplico uma força, que eu vou denotar por F. Lembrando que V1 também é vetorial. E nisso eu aplico por um determinado período de tempo, um ΔT. Como essa força eu coloquei a favor do movimento, significa que ela teve o quê? Uma nova velocidade, uma velocidade maior. Então agora eu tenho uma nova velocidade, V2, aplicada em cima desse meu corpo com uma força F. Isso seria a ideia de impulso, tá bom? Tanto que é o que ele chega na última parte, que ele fala assim, ó, o impulso de uma força, ela pode ser calculada da seguinte maneira, é a força que eu apliquei, que seria a força resultante, por um período de tempo. Tudo bem? Essa seria uma das fórmulas importantes da gente gravar. Outra fórmula que é importante é a gente saber o que é exatamente essa força resultante. Essa força resultante aqui, ó, ela vem da seguinte expressão. Força resultante ela é igual a variação do movimento sobre a variação do tempo. Aí vem uma grande dúvida. O que é essa variação de movimento, professor? Isso se chama quantidade de movimento. A quantidade de movimento é dada por essa expressão. Quantidade de movimento é igual à massa do objeto vezes a sua velocidade. Então, traduzindo, em sistema internacional, a massa a gente sabe que ela é dada em quilo e a velocidade a gente sabe que é dada em metro por segundo. Opa, ao quadrado não, isso não é aceleração, né? Então é só metro por segundo. Então beleza, a quantidade de movimento, a unidade dela é quilograma metro por segundo. Isso. Só que aí vem uma coisa curiosa. Eu sei que a força resultante é a variação do movimento, quer dizer, variação do movimento a gente sabe então que é o final menos inicial, sobre o tempo. Se você substituir essa expressão aqui, tempo com delta tempo simplifica. E aí eu venho na principal fórmula, que é o quê? O impulso, nada mais, nada menos, é a variação de quantidade de movimento. E o que é essa variação da quantidade de movimento? Eu posso reescrevê-la como sendo o impulso igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E quem que é esse QF e QI? QF seria a quantidade de movimento final igual à massa vezes a velocidade final. E o que é o QI? QI é igual a massa vezes a velocidade inicial. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é a ideia de impulsionar. Isso é a ideia da quantidade de movimento. Bora fazer exercício para ficar mais fácil? Já vamos. Voltei. Ó, nesse exercício aqui ele fala o seguinte. Duas esferas A e B, de massas respectivas 3 kg e 1,5 kg, movimentam-se na mesma direção e mesmo sentido. Então você está aqui, ó, uma direção horizontal, tudo bem? E para o mesmo sentido, ambos para a direita. Com velocidades de 4 metros por segundo e 2 metros por segundo, como mostra a imagem a seguir. Sabendo que é inevitável a colisão, que durará 1/100º de segundo, então eu sei o tempo da colisão. Então o tempo de colisão é 1/100º de segundo. E que a força média aplicada por A em B é de 300 newtons. Então, peraí. A força média de A aplicada em B é de 300 ou 100? 300 newton.
Pergunta-se, determine a velocidade do corpo B imediatamente após o choque. Então, ó, nesse caso, eu quero saber no item A, qual a velocidade do corpo B após o choque. Você quer dizer que na hora que colide, professor, eu posso enxergar isso daqui, ó, o que aconteceu. Eu tinha um corpo A que colidiu com o corpo B. É inevitável essa colisão, porque o cara de trás é mais rápido. Então, com certeza, vai chegando da frente. Então, na hora que esse cara colide com o da frente, você concorda comigo que o A aplica uma força empurrando o B para frente? Enquanto que o B, por ele estar mais devagar, na hora que eu colido, ele aplica uma força no A, que é o conceito de ação e reação. O A aplica em B, ao mesmo tempo que o B aplica em A. Tudo bem? Tanto que desaceleraria o corpo A. Então eu tenho uma força nesse sentido. E de mesma intensidade. Só que aí vem uma coisa muito importante para a nossa aula agora. Quando a gente fala a respeito da quantidade de movimento, impulso, é importante a gente dar um sentido positivo, tá bom? Normalmente a gente adota o que? O sentido positivo para a direita. Então, por exemplo, se eu adoto o sentido positivo para a direita, significa então que eu tenho uma força positiva aqui, enquanto que esse é o sentido oposto, tá vendo? Então é uma força negativa. Por isso que é importante a gente definir o sentido, tá? Do movimento. Professor, beleza. E aí ele perguntou no item A, velocidade do corpo B imediatamente após o choque. Galera, nesse caso, uma das coisas que também é importante a gente notar. Quando a gente fala de velocidade antes, a gente coloca os símbolos normais, V, M, tudo bonitinho. Quando a gente fala de movimento depois, que seria o final, em vez de colocar o VF, VI, a gente faz o seguinte, a gente coloca uma... Nossa, esqueci o nome agora. Uma linha, para identificar que aquilo é uma coisa, um dado posterior. Professor, não entendi. Quer dizer o seguinte, que no lugar de velocidade final e velocidade inicial, eu só vou escrever no lugar de velocidade inicial somente V, e no lugar de velocidade final eu coloco V'. Tá bom? Então toda vez que eu tiver uma linha, significa que eu estou falando de algo final. Beleza? Professor, ó, então aqui nesse caso, o que eu estou interessado é no corpo B. Então vamos pensar só no corpo B, tá bom? Então o que eu quero no final das contas é a velocidade final de B. Por isso que eu coloquei a linha. Beleza. Como que eu posso pensar nisso? Pensa tudo que eu tinha no corpo B. Ó, ele tinha uma velocidade, ele tem uma massa, aplicou uma força nele, que aí vai gerar uma nova velocidade. Ah, então peraí, isso aí é a fórmula da força. Lembra que uma das fórmulas que eu havia escrito aqui, ó, força resultante, ó, eu acho que eu escrevi até aqui embaixo. A força resultante é a variação da quantidade de movimento sobre o intervalo de tempo. É verdade. Então vamos aplicar. Força resultante é igual a variação da quantidade de movimento sobre a variação do tempo. Quem é a força resultante? É a força que atua em cima dele. E ó, positiva, tá para a direita, 300 Newton positivo. O que é a variação de movimento? Ah, beleza, essa é aquela fórmula que eu falo isso. A massa vezes velocidade. Como é variação, quer dizer que é final menos inicial. Tá, então quer dizer que é a massa de B, né, que eu estou estudando só o corpo de B, vezes a velocidade final de B, menos a massa de B, eu já ia falar um A ali, eu estou estudando só o corpo B, a massa de B vezes a velocidade inicial de B. Tudo isso sobre a variação do tempo. Quanto que foi a variação do tempo? 1/100, não é isso? 1/100, a gente pode falar que isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2, ok? Ou quem quisesse escrever 0,01 também é válido. Professor, substitui os valores. Mas outra coisa. Professor, a massa é a mesma. Não podia colocar em evidência? Poderia. Então aqui você poderia fazer o seguinte, ó. Coloca 1 embaixo, só para multiplicar. Então vai ficar a massa de B em evidência, ó, ficaria a velocidade final de B menos velocidade, melhor, inicial de B, sobre, opa, perdão, não tem sobre aqui,
igual, né? Porque eu já estou multiplicando, 300 vezes 10 a menos 2. Ó, beleza, esse 0 com 10 a menos 2 simplifica, só sobra 3. Porque aqui é como se fosse 3 vezes 10 a mais 2. Esse mais 2 cancela com menos 2. Então eu só fiz isso para vocês perceberem que dá para ser feita essa mudança. Professor, eu preferia substituir, colocar no massa de B 1,5, multiplicar. Não tem problema nenhum, fica a seu critério, tá bom? Então aqui vai ficar a massa de B, que é 1,5, está em quilos, então tá ok. A velocidade, ó, a velocidade final de B é o que eu quero. Menos velocidade inicial de B, 2 metros por segundo, igual a 3. Ó, 1,5 está multiplicando, passa ele dividindo, então ficaria velocidade final de B menos 2 é igual a 3 dividido por 1,5. Igual a quantidade de casas, igualei, simplifica as vírgulas. 30 dividido por 15, 2. Então, peraí. Professor, a velocidade final de B, ela é igual a 2. Esse menos 2 passa para lá, mais 2. Então, traduzindo, a velocidade foi de 4 metros por segundo. Faz sentido, professor? O cara de trás estava mais rápido, bateu na frente, impulsionou. Por isso que ele aumentou a velocidade. Boa. Vamos resolver o B agora. Já volto. B. O B fala assim: a velocidade do corpo A imediatamente após o choque. Putz, beleza. Então eu vou estudar em cima do corpo A. Tá. Então eu vou usar aquela mesma fórmula. Força resultante é igual à variação do movimento sobre a variação do tempo. O que eu tenho que tomar cuidado? Aqui é em cima do corpo A. Então, ó, no corpo B, a força era positiva, porque a gente adotou o sentido para a direita como sendo positivo. A força A, ela é oposta, então quer dizer que é uma força negativa. Qual que era a intensidade aqui mesmo? 300. Então, quanto será em A? De menos 300. O que era a variação de movimento, professor? Final menos inicial, tá. Então, como eu estou estudando o corpo A, então é a massa de A vezes a velocidade final de A, menos a massa de A vezes a velocidade inicial de A. Eu já podia deixar MA em evidência desde daqui? Poderia, fica a seu critério. Sobre a variação do tempo. Então, isso vai ficar menos 300 é igual a massa de A, 3. Então, ó, 3 vezes velocidade final de A que eu quero descobrir. Nesse caso, nem vou pôr evidência, só para vocês verem que dá a mesma coisa, tá bom? Menos 3 vezes, qual era a velocidade inicial do corpo A? Ó, isso aqui estava lá na página anterior, a velocidade dele era de 4 metros por segundo. Então, eu coloco 4 sobre a variação de tempo, que era 1/100º, que era a mesma coisa que 10 a menos 2. Colocando 1 embaixo, multiplicando isso, eu tenho 3VA', que é a velocidade final, menos 12, tudo isso vezes 1 é ele mesmo, igual a menos 300 vezes 10 a menos 2. Novamente, esses zeros cancela com 10 a menos 2. Então, o que eu tenho? 3VA igual. Aqui ficou menos 3, correto? Esse menos 12 passa para lá, mais 12. Então, peraí. O meu VA', quer dizer, a velocidade final de A, é menos 3 mais 12 é 9, dividido por 3. Então, a minha velocidade de A final é 3 metros por segundo. Ah, entendi. Quer dizer que antes ele vinha com a velocidade de 4, após colidir, retardou ele um pouquinho. Agora ele anda uma velocidade de 3 metros por segundo. Tudo bem? Tranquilo? E isso tem algo muito importante a ver também. O corpo A ele era mais pesado, então tem toda essa relação. Às vezes, um corpo, por caso, imagine que o A fosse mais leve que o B. Às vezes você bate, não é o suficiente para mover o outro corpo. Então você bate e volta. Tem todo esse conceito também. Então, professor, minha velocidade positiva quer dizer que ele continuou o movimento. Se a velocidade tivesse dado negativa, significa que ele bateu e voltou. Belezinha? Tranquilo? Isso foi o 1. Bora pro 2. 2. O 2 fala o seguinte, galera. Ó.
Considere o sistema esquematizado na figura na qual o corpo de massa 10 kg, então eu sei que a massa desse corpo é de 10 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força resultante na direção horizontal, sentido para a direita, intensidade variável, conforme o gráfico a seguir. Tá. Então quer dizer que eu tenho um corpo de 10 kg, onde ele sofreu uma força nele, na horizontal para a direita, e as forças elas não foram constantes, quer dizer que nos primeiros 4 segundos essa força foi aumentando até chegar a 100 newtons, após 4 segundos essa força foi diminuindo, até que 6 segundos essa força se zerou. Tudo bem? Foi nula, tá bom? Então agora ele vem e fala, determina a velocidade no corpo no instante 4 e 6 segundos. Tá. Então vamos calcular isso primeiro. No instante 4, qual foi a sua velocidade? Então vou pôr assim, ó, V4, tá bom? Professor, toda vez que tem gráfico eu penso sempre no conceito de área, né? O que seria a área aqui? É força vezes o tempo. Pô, pela lógica e pela tabelinha que o senhor falou, isso nada mais, nada menos é a força. A força resultante era o quê? Força resultante era, ou melhor, impulso era força vezes o tempo, né? Ah, beleza. Impulso resultante é igual a força resultante vezes a variação do tempo. Tá, e é verdade. Força vezes a variação do tempo. Força em Newton, variação do tempo em segundos. E o que é o impulso? É a variação de movimento. Ah, é verdade, eu tenho isso daqui também, ó, que o impulso é igual à variação do movimento. Então eu tenho essas duas fórmulas. Traduzindo, basicamente eu só tenho que calcular a área, que seria a força vezes o tempo, que daria o impulso, e aí eu acho a variação de movimento. Tá, então vamos no tempo igual a 4. Tempo igual a 4, eu estou trabalhando com essa área aqui, ó. Pô, professor, então o meu impulso é igual numericamente à área. Então, o meu impulso é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, ficaria 4, que é a base, a altura, que é 100, dividido por 2. Simplificando 4 com 2, dá 2. Isso me dá 200. Lembrando que é igual numericamente. Tá bom? Tá, professor. Então, isso aqui é 200 newtons segundos. Mas, professor, eu falei que isso é igual a variação de movimento. E o que é a variação de movimento? Final menos inicial. Ah, então beleza. Então é só você pegar a quantidade de movimento final. O que é isso? Massa vezes velocidade final. Só que o que é esse final? Ué, é que foi de 0 a 4. Então o meu final seria a velocidade em 4. Então não preciso pôr mais linha. Ou caso queira, vamos deixar bem bonitinho, né? Massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial é igual a 200. Essa fórmula é isso daqui. A variação do movimento, que é final menos inicial, é igual ao impulso, que a gente acabou de achar que é 200. O que é esse final inicial? São justamente isso daqui, ó. A massa desse corpo é sempre 10, então fica 10 vezes a velocidade final, que é a velocidade em 4, que é quando ele chega no 4, menos 10 vezes a velocidade inicial, que era quando ele estava no 0, então estava parado, igual a 200. Belezinha? Então quanto que vai ficar isso? Ó, 10 vezes 0 é 0, então isso eu vou ter 10 vezes a velocidade 4 igual a 200, passo 10 dividindo e simplificar um 0. Então a velocidade em 4 equivale a 20 metros por segundo. Tranquilinho, de boas, fácil, fácil. Nice. E lembrando, a gente sabe que a velocidade inicial é 0 porque ele disse que o corpo inicialmente estava em repouso. Beleza? Agora vamos achar a velocidade no tempo igual a 6. Já volto. Tempo igual a 6. Então ele fala assim, a mesma coisa, a gente vai ter que achar o impulso, que é igual numericamente à área. Só que agora a área é toda a figura, é todo esse triângulo.
Então agora vai ficar algo assim. O impulso é igual à base, que é 6. A altura continua sendo 100, dividido por 2. Simplificando 6 por 2, que daria 3. 13 vezes 100, 300 newton segundo. Esse é seu impulso. Só que eu sei que ele é igual numericamente, ou igual numericamente não. Ele é igual a quem? A variação de movimento. Então era só você fazer o movimento final, que é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade, e isso é igual ao impulso, que é de 300. A massa inicial continuava sendo 10, a velocidade final é o 6, a massa é 10, a velocidade inicial era 0, porque partiu do repouso, igual a 300. Então, beleza. Significa que V6, isso vai dar 0, é igual a 300 sobre 10. Então, o seu V6 equivale a 30 metros por segundo. Tranquilo? Fácil, de boa? Então, eu tenho essa a minha resposta do item 2. Pronto, a aula 43 e 44. Finalizamos. Bora para mais aulas. Já volto.